Olá, meninas! Chegamos então à penúltima aula. Isso mesmo, essa é a penúltima aula do nosso mini curso de alongamento de unhas em gel com a técnica de fibra de vidro. Lembrando a vocês, caso tenham chegado aqui nessa aula, o curso ele está completo, dividido em aulas curtas em uma playlist inteiramente gratuita aqui no canal. Para ter acesso a esse curso, a única coisa que tu precisa fazer é se inscrever aqui no canal, deixar o teu like nesse vídeo. Também pode compartilhar ele com alguém que tu sabe que também quer viver, quer ganhar dinheiro fazendo unhas de gel. E essa técnica aqui, ela é indispensável porque ela ainda é a mais pedida pelas clientes. Então, aqui nessa aula, nossa unha já tá quase pronta, a gente já tá partindo para a finalização dela. Então, bora lá para nossa aula de hoje. Então, aqui, meninas, a gente já tá com o gel aplicado sobre todas as unhas, conforme a gente fez na aula anterior, tá? Então, a unha completa coberta com o gel de maneira uniforme, toda a fibra de vidro também coberta por cima e por baixo com o gel, isso é muito importante. Nesse processo, a gente vai usar uma lixa manual, pode ser dessa aqui do tipo 100, 180, e também vamos usar uma lixa motor, tá? Caso vocês ainda não tenham o motor, a gente dá para fazer sim tudo com a lixa manual, mas demora muito mais tempo e é bem mais difícil. Então, se tu ainda não tem, faz um esforço para assim que possível investir em uma lixa elétrica, uma lixa motor, porque ela vai facilitar muito a vida de vocês no trabalho com unhas de gel, certo? Quanto aos materiais também, não se preocupem, tá? Vocês não precisam perder tempo durante as aulas anotando materiais, porque em todas as aulas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a lista completa de todos os materiais que vocês precisam para a técnica toda, tá? Não só para aquela aula. Então, em todos os vídeos vai ter, vocês não precisam se preocupar. Aqui é muito importante, gente, a gente ter cuidado com o lixamento dos cantinhos, principalmente no caso da unha quadrada, tá? Eu não posso tirar demais, porque senão eu vou estragar o formato dela, já que a unha é quadrada, ela tem que ficar com os cantinhos ali bem marcadinhos. Nesse caso aqui, como a gente fez ali uma colocação do gel já muito bem feitinha, já dando o formato desde o início para economizar tempo depois, então eu preciso de bem pouco lixamento mesmo, só para dar esse ajuste fino aqui. Nas bordas também, a gente já tira aquelas rebarbinhas, né? Mas lembrando que lá desde o corte da fibra, a gente já fez tudo pensando em ir criando o formato. Então, isso facilita bastante aqui para nós na hora do acabamento. E agora, gente, aqui no lixamento da superfície, da lâmina da unha, é onde a gente precisa ter bastante atenção, bastante cuidado, fazer com bastante calma, tá? A gente vai usar a lixa motor, ainda a mesma ali, a mesma broca, em movimentos de vai e vem, ó, de um lado ao outro da unha. A gente nunca fica, de modo algum, com a lixa parada num ponto só. Por dois motivos. Porque se eu fico com a lixa parada, primeiro, eu vou criar um buraco em um local, em um lugar apenas, eu vou perder o meu nivelamento, isso vai dificultar bastante, porque eu vou ter que consertar isso depois. E também porque a lixa pode esquentar o dedo da cliente, isso mesmo. A cliente vai sentir um desconforto pelo aquecimento da lixa, pode sentir até como se estivesse queimando o dedo. Então, esse movimento de vai e vem de um lado para o outro do dedo, de um lado para o outro da unha, por cima, a parte de cima mais próximo da cutícula. Faço também os cantinhos, depois venho no movimento de vai e vem, sempre de um lado ao outro, de uma lateral à outra da unha. É isso que vai me possibilitar criar uma superfície mais uniforme possível. Aqui eu estou fazendo o nivelamento dessa lâmina. Isso é fundamental para dar um bom acabamento, um acabamento fino e para ficar realmente aquele aspecto de unha natural que as clientes gostam tanto e que é o correto, né, gente? Um trabalho bem feito. Se vê pelo acabamento. O acabamento ele tem que ficar impecável, principalmente porque depois na esmaltação qualquer imperfeição nessa superfície, algum buraco, algum calombinho que fica ali no gel, vai aparecer no esmalte, tá? Ele fica muito evidente. Então, é bem importante que eu faça esse nivelamento da melhor forma possível. E esse movimento de vai e vem é o que vai me possibilitar a uniformidade desse nivelamento. Se eu fizer de cima para baixo, eu corro o risco de deixar desnível. Se eu fizer movimentos circulares, também eu corro o risco de deixar desnível. Então, o mais adequado aqui é o movimento de vai e vem, de uma lateral a outra, de uma lateral a outra, fazendo isso em todos os dedinhos, tá? Lembrando que
Quando a gente faz a aplicação do gel sobre a unha, lembram que a gente falou na aula anterior? Quanto mais uniforme eu puder deixar essa aplicação, sem excesso de gel em nenhum lugar, isso facilita muito para mim depois no acabamento, justamente nesse momento aqui. Quanto mais uniforme eu conseguir deixar, menos tempo eu perco no lixamento. E é por isso que eu falei para vocês que o gel autonivelante, ele ajuda muito nesse sentido. O gel Control é mais fácil de trabalhar, principalmente para quem é iniciante, porque ele escorre menos, porém ele deixa mais desníveis na lâmina da unha. Quando eu uso o gel autonivelante, ele já fica praticamente nivelado mesmo. E isso vai me cobrar muito menos tempo de lixamento depois nessa etapa aqui, nesse processo aqui de nivelamento da lâmina. Façam essa etapa com bastante calma, paciência, mexe bastante o dedinho da cliente para lá, para cá, olha de vários ângulos diferentes para ter certeza que deixou bem niveladinha. Quanto mais lisinha tiver essa superfície, melhor para vocês, para ficar com um acabamento impecável, tá? Mas calma que ainda não acabou. Sim, caso vocês não tenham percebido, essa aqui tá sendo a aula mais longa desse nosso mini curso, porque realmente essa etapa da finalização da unha, do lixamento técnico, isso que a gente chama de lixamento técnico, tá, gente? Então já vão aprendendo aí também os termos para vocês utilizarem com as clientes de vocês. Então, essa parte aqui do lixamento técnico é realmente a mais demorada. Então, eu fiz ali o lixamento bruto da lâmina para dar o nivelamento. Sempre dou uma conferidinha por baixo, porque por baixo eu consigo enxergar melhor o formato, tá? Se ela tá, o comprimento delas está uniforme, estão todas no mesmo comprimento. Agora, com a lixa manual, eu vou vir ajustando o formato e o comprimento. Caso tenha alguma que tenha ficado mais comprida do que as outras, eu dou uma ajustadinha para deixar todas iguais, todas no mesmo comprimento. E faço também com a lixa manual o acabamento do formato, tá? Da forma da unha. Se vai ser uma unha quadrada, se vai ser uma unha redonda. Nesse caso aqui da unha quadrada, é bem importante eu encaixar a lixa ali no cantinho, tá vendo? Eu encaixo ela no cantinho, encosto lá no dedo, mas sem fazer força, tá? Porque essa lixa aqui também queima, então corre o risco de eu queimar o cantinho do dedo ali da cliente. Então, eu encaixo bem ela, ajusto na direção que eu quero que esse lixamento aqui da lateral fique, encosto no dedinho e venho fazendo lixamento. Dou uma leve inclinadinha nela para baixo, sempre para a rebarbinha da unha ir para baixo, tomando cuidado ali para não estragar o cantinho, já que aqui a gente tem uma unha quadrada. E faço também o ajuste, então, de todas as pontinhas, né, de todas as unhas ali da beiradinha da unha, em todas elas, tomando o mesmo cuidado em todas, para que o formato fique o mais uniforme possível em todas as unhas. É bem importante que elas fiquem todas iguais. Claro que a gente não tem um dedinho igual ao outro. Tem cliente, gente, se preparem também, que às vezes tem uma unha meio tortinha. Vocês vão olhar e vão pensar que fizeram o alongamento torto, assim, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. E daí, no final do alongamento, vocês olham e pensam que vocês fizeram um alongamento torto. Mas não. Dei uma observada, porque às vezes é a unha da cliente mesmo que nasce mais tortinha, como a gente faz o alongamento seguindo a direção da lâmina da unha, vai parecer mesmo que tá torto, mas não tem problema, não tentem corrigir isso com o gel, tá? Porque não vai ficar um aspecto natural. Se a unha natural da cliente é tortinha, a gente vai fazer o alongamento no mesmo sentido da unha, que é para manter o aspecto natural da unha da cliente. Então, aqui, essa parte do lixamento técnico, onde a gente faz com a lixa manual, é bem importante que vocês confiram uma a uma, vai fazendo e conferindo, fazendo e conferindo, que é para deixar tanto o comprimento uniforme, né? Elas têm que ficar todas no mesmo comprimento e também com o formato igual uma da outra. Nesse momento aqui que vocês estão trabalhando com a lixa manual e fazendo dedinho por dedinho, também é o momento de aproveitar para conferir ali se ficou bem nivelada a superfície da unha, a lâmina da unha. O ideal é que a gente tenha conseguido acertar o máximo possível esse nivelamento com a broca elétrica, porque ela é muito mais rápida e facilita mais. Mas a lixa manual também ajuda nesse processo. Então, no momento que vocês estão conferindo aqui dedinho por dedinho, já deem uma olhada, como eu falei antes, vira o dedinho para cá, vira para lá,
olha ele de vários ângulos. Se vocês verem que ficou algum desnível, tanto alguma bolotinha como algum lugar mais fundinho, também podem fazer o ajuste com a lixa manual, mas claro, sempre tomando cuidado para não gerar um outro desnível, não gerar um degrau, não deixar alguma coisa assim muito aparente. É só mesmo um auxílio, uma pequena correção, caso tenha ficado da lixa elétrica. Terminando de fazer esse processo de lixamento da borda, sempre limpa bem, dá uma conferida ali em todas as unhas para ver o comprimento, para ver o formato, para ver se não ficou torta. Lembrando, antes que eu falei, né, se alguma ficou torta, confere antes para ver se ela não está seguindo o padrão do dedinho da cliente ou se realmente é a unha que ficou torta. Se for a unha que ficou torta, vocês corrigem. Façam a correção do cantinho, tá? Os cantinhos aqui, eles são bem importantes para deixar bem natural, né? Não pode ficar unha natural sobrando ali, ficar um degrau de unha aparecendo. E também não pode ficar sobra de gel para os lados, principalmente na unha quadrada, senão fica aparecendo aquele leque. Tá? Então, deem conferida sempre aqui dos ladinhos, ó, olha os cantinhos, cantinho por cantinho, dá uma conferida. Se precisar, volta, faz um ajuste. Lembra que a gente já falou nas outras aulas? Principalmente se estiver no início, não tenha pressa, tá? Te atenta bastante nos detalhes, dá bastante atenção para essa parte do acabamento, principalmente porque é esse momento aqui que tu vai dar o máximo de naturalidade para a unha. E agora, meninas, terminada essa etapa do lixamento da borda com a lixa manual, ainda não acabou o processo de acabamento. A gente vai voltar para a lixa elétrica, agora com uma broquinha assim bem fininha como essa que eu estou usando, pode ser de tungstênio. A que eu mais gosto é essa aqui de cerâmica, que é a que eu tô usando, mas pode ser também uma diamantada, só que a diamantada demora um pouquinho mais, mas no início, se vocês não têm muita segurança de usar uma de cerâmica, porque realmente ela tem um risco um pouquinho maior de cortar, tá? Então, nesse caso, se vocês ainda não têm muita segurança com a broca elétrica, eu recomendo fazer esse processo aqui com a diamantada. E esse aqui é o acabamento que a gente vai dar da área da cutícula. Vejam aqui que é muito importante esse acabamento. A gente aproveita, dá mais uma nivelada ali na lâmina, caso seja necessário, tá? Mas o mais importante aqui é a área da cutícula, onde a gente faz esse nivelamento entre o gel e a lâmina da unha natural. Por quê? É bem natural ficar um degrauzinho, ou seja, fica uma elevação ali, né, entre o gel e a unha. Que nesse primeiro momento, às vezes a gente nem enxerga muito bem, porque o gel está bem pertinho da cutícula. Mas no momento que vai tendo o crescimento, se fica um degrau muito alto, muita diferença entre o gel e a unha, esse degrau fica muito feio, muito feio mesmo no momento que cresce. Ó, essa aqui, por exemplo, que eu tô mostrando para vocês é uma broca diamantada, tá? Então, pode ser com a broca diamantada também, só ela demora um pouquinho mais, mas dá tranquilamente para fazer e o risco de machucar o dedinho da cliente é um pouco menor. Então, aqui a gente faz esse acabamento, ele é fundamental para isso, para quando a unha começa a crescer, não ficar aquele degrau feio aparecendo, onde fica gritante ali a diferença entre o que é alongamento e o que é unha natural. É bem importante, a gente faz também ali com bastante cuidado, claro que no momento de aplicar o gel, quanto mais vocês fazem a aplicação correta, ali próximo da área da cutícula, menor o risco de precisar fazer muito ajuste aqui depois, né? Fica bem pouquinho, como foi o caso dessa aqui, a gente está fazendo só um ajuste fino, mas ele ainda assim é muito importante. E sim, meninas, isso é um processo um pouquinho demorado, vocês viram que só nessa parte do acabamento são várias etapas, tanto que essa aula aqui foi a aula mais longa aqui do nosso mini curso, e isso é bem natural de acontecer, porque desde o início, desde a primeira aula, eu sempre comento com vocês, né? Lá na introdução da aula, lembram que eu sempre falo para vocês que essa técnica de alongamento de unha com a fibra de vidro, para nós que somos profissionais, ela não é a melhor, porque é muito demorada, são várias etapas, são muitos detalhes. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho que tomar bastante cuidado com esse ajuste da parte de baixo. Lembram que quando eu passo o gel na fibra, eu passo por baixo da unha também. Então, eu tenho que fazer também esse lixamento aqui para deixar ela bem fininha e bem nivelada.
Isso, eu faço também assim com uma broca bem fininha. Então, por isso que eu sempre falo para vocês que essa técnica para nós, ela é bastante demorada, muita profissional não gosta de fazer, não quer fazer, mas não adianta, gente, esse aspecto natural que esse alongamento fornece, ele continua sendo o preferido das clientes e é por isso que elas pedem muito. E se a gente quer mesmo ganhar dinheiro fazendo unha, a gente precisa atender aquilo que a cliente pede. E é por isso que é bem importante vocês dominarem essa técnica. Então, se por acaso tu chegou de paraquedas aqui nessa aula, ela é a penúltima aula do nosso mini curso, mas todas as outras aulas são bem curtinhas, bem acessíveis. Só o que tu precisa é te inscrever no canal e assistir a playlist completa que tem desde a aula 1 até a nossa aula 6, que é a próxima aula e vai ser a nossa última aula, a conclusão desse mini curso de alongamento de unhas em fibra de vidro que está inteiramente gratuito para vocês aqui no YouTube. Aqui agora conferindo, então vejam só como a curvatura ficou boa e a unha ela já tá bem fininha. A gente vai fazer agora só um mínimo ajuste da bordinha. Essa aqui também é uma broquinha de cerâmica, mas também poderia ser com uma diamantada, sem problema nenhum. A gente faz um mínimo ajuste ali da bordinha só para deixar aqui, gente, ó, eu não inclino muito para dentro, tá? A broca é só na pontinha mesmo, que é para dar aquele aspecto de pontinha bem fininha, como se fosse a nossa unha natural. Não faço isso em toda a extensão, toda aquela parte que está para fora do dedo, para não deixar ela muito frágil. É só na pontinha mesmo, para dar aquele aspecto na pontinha ali de ela estar mais fininha do que ela realmente é, tá? Isso aqui que vai dar aquele aspecto final natural que as clientes gostam tanto. Então, da parte de acabamento da parte de lixamento para o acabamento, é isso aqui que nós tínhamos para fazer, já está pronto e eu aguardo vocês na nossa próxima e última aula do mini curso de alongamento de unhas de gel em fibra de vidro.